recentemente eu lancei um desafio de vocês mandarem as perguntas que eu ia responder. E eu senti no meu coração de gravar esse vídeo respondendo a pergunta que mais teve, que é sobre o meu testemunho. Então vocês vão saber um pouquinho agora. Meu nome é Bruna Eduarda de Lima Verling. Nome grande, né? Então, mas todo mundo conhece como Bruna Verling. Eu tenho 16 anos, daqui a uns meses eu vou fazer 17. E quando eu nasci, meus pais já estavam separados. Eles só reataram o casamento quando eu tinha 7 anos. Então eu ficava meio que com o pai e com a mãe, com o pai e com a mãe. E quando eu tinha 5 anos eu fui passar as férias na casa do meu pai. E quando minha mãe foi me buscar, eu estava muito gripada, muito. Me levaram para o hospital. Chegou lá e falaram que era leucemia. Uma gripe era leucemia, Sinop. Aí eu lembro que eu fui pra lá, pro hospital, e fiquei fazendo vários exames, não sabia o que fazer. A gente veio pra Curitiba, que minha mãe morava aqui em Curitiba. E aí já começou, né? Fui pro hospital de câncer. E desde então faz 12 anos que a gente tenta descobrir o que é. Só conseguimos descobrir agora, né? Então, assim, foram 12 anos que eu passei mais tempo no hospital do que em casa, do que na escola. Dificilmente eu consegui ter uma vida como todo mundo tem, assim, sabe? Eu não podia andar de bicicleta, eu não podia dividir as coisas com os amigos. Muita coisa. Eu não podia dormir na casa de coleguinha, essas coisas. Enfrentei muitas coisas, assim, difíceis. Por exemplo, eu lembro que quando estava na terceira série, eu chorava que eu não queria ir pra escola, porque quando eu chegava na escola, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: credo, menina, você morreu e esqueceram de te avisar? Porque eu era muito feia, tipo, não feia de aparência, porque não tem esse negócio de padrão, nunca me importei com isso. Mas é porque a pessoa olhava pra mim, eu era amarela e cheia de olheira. Não que tenha mudado muita coisa, mas assim, naquela época eu me importava muito, eu era uma criança, eu chegava, as pessoas falavam: nossa, você morreu e não te avisaram. Eu lutava tanto pela vida que aquelas pessoas na escola não sabiam. Detalhe, eu sempre pedi pra minha mãe pra não contar, porque eu sempre era vista como a tadinha, então eu pedi pra não contar. Por exemplo, eu não sinto cheiro. Eu não sinto cheiro eu falo que desde que eu nasci. Eles acham que quando eu tinha uns 3 anos, 4, eu perdi o olfato. Mas eu não lembro do que é cheiro. Então, assim, eu sofria na escola, porque se alguém tava usando alguma coisa que fazia mal, algumas brincadeiras de mau gosto. Mas eu também aproveitei muito, porque eu peidava demais e é top demais. Então, tipo assim, sempre tentei ver as coisas pelo lado bom. Quando eu tinha 10 anos, a pergunta que fizeram bastante era assim: o que foi que mais, marcou na sua vida, assim? De 10 anos, eu participei de um congresso de crianças, né, um retiro, assim, de férias, e lá perguntaram se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Nessa época, meus pais estavam sendo preparados para abrir um campo missionário, então eles eram quase pastores, faltava pouco para eles serem ungidos, mas tinha gente que já reconhecia eles como pastor. E eu falei assim: eu nunca aceitei Jesus. A escolinha levou um susto, assim, tipo: Bruna, mas, né, você é filho de pastor. Tá vendo que não, né? A gente não é porque você é filho de pastor que você já aceitou. Eu tinha um relacionamento, fazia oração, tinha tudo aquilo, mas eu nunca tinha convidado ele pra entrar na minha vida. E quando ela explicou que você tem que convidar porque ele não invade, ele está ali cuidando da gente o tempo todo, mas se você fala assim: eu quero que o Senhor entre na minha vida e seja meu melhor amigo, essas palavras são muito fortes. E naquele momento eu falei: eu quero muito, muito que Jesus seja meu melhor amigo. Porque eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizades. E quando eu vi que a minha vida mudou por causa dessas palavras, eu falei assim: não, todo mundo tem que saber que Jesus existe, que quando você chama ele pra entrar na sua vida, as coisas mudam. E mudou muito, sabe? Assim, parece que eu tive um amadurecimento sobrenatural. Porque eu não me senti mais sozinha e nem fraca, não me senti, sabe? Eu me senti mais corajosa. Tanto que quando eu tinha 10 anos, que foi quando Jesus entrou na minha vida, eu decidi contar para os meus pais que quando eu era pequena, até os meus 5 anos de idade, eu morava com a minha mãe e a gente morava na casa da minha avó. E na casa da minha avó tem uma pessoa que não é da família, que abusou sexualmente de mim até os 5 anos. E quando eu pedi para Jesus entrar na minha vida, eu entendi que
aquilo que aquela pessoa tinha feito era tão errado. Eu precisava contar porque tinha muitas outras crianças passando por isso. Eu tive coragem, porque assim, que aquilo era algo terrível, eu sabia, eu sempre soube. Mas eu não tinha coragem, eu achava que a minha palavra não ia ser nada, entende? Mas quando eu contei, eu falei assim, nossa, eu vou ajudar outras crianças com isso. E foi algo assim sobrenatural, porque tem que ter muita coragem. Se você passa por isso ou passou, eu sei que é muito difícil ter a coragem, mas ela não vem da gente. Quando você pede para Jesus entrar na sua vida, ele traz uma coragem sobrenatural. E assim, chega meu coração assim, acelera quando eu falo de Jesus, porque a partir do momento que eu entreguei meu coração a ele, quando eu era mais criança, e eu passei por momentos difíceis como todo jovem, sabe? Assim que você se engana, se apaixona, se envolve em coisas que não é tão certo, assim, é totalmente errado, porque não tem tão certo. Mas quando eu entreguei meu coração para Jesus, e agora recente, quando eu tinha uns 15 anos, eu falei, não, eu não quero ser como qualquer jovem, eu quero, Senhor, seguir os teus sonhos. Eu tenho um monte de projeto, um monte de sonho, eu quero ter uma família, eu quero viver várias coisas, fazer viagens. Mas se isso não for a sua intenção, Deus, se o Senhor tem um projeto maior com a minha vida, então bora lá. Quando eu fiz essa oração, eu sabia que eu estava entregando algo que para muitos é muito precioso, para mim é muito precioso, que é a minha vida, porque eu luto tanto para estar viva, para estar aqui gravando um vídeo para vocês todos os dias, é uma luta constante, e eu entreguei ela totalmente a Deus. Assim, eu não quero viver se for para viver os meus projetos, eu quero viver só para viver os teus projetos. E eu fiz essa oração não faz muito tempo, porque quando eu entreguei, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei como uma criança, mas agora, um pouco mais jovem, eu fiz essa oração que eu queria viver os projetos de Deus. Meses depois, uns 6 meses depois, eu fui internada falando que eu precisava de um fígado novo. E assim, eu lutei a minha vida toda, sabe, pra fazer a diferença nessa geração, pra marcar as pessoas. E quando eu me vi dentro de um hospital, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava conseguindo, sabe, eu tava ministrando em várias igrejas, eu estava começando a mexer com o meu CD, que é assim, o maior projeto que Deus podia colocar no meu coração. E uma vez eu pensei assim, não, isso não é de Deus, esse é um projeto meu, não preciso de um CD, por que eu preciso de um CD? E uma pessoa foi usada por Deus pra falar pra mim assim, se passarinho tem asa, é porque ele tem que voar, não é assim, eu tenho asa, será que eu tenho que voar? Então assim, se Deus me deu essa voz, é porque ele quer que eu faça muito além com ela. Então assim, eu sei que onde eu não chegar, talvez, não chegue, talvez Deus tenha um tempo pra minha vida, ou talvez eu não consiga chegar lá realmente, mas eu sei que esse CD vai chegar. E a gente tava começando a mexer com esse CD, e eu fui internada às pressas, recebi sangue, foi algo assim realmente muito forte. Nunca tinha acontecido dessa forma, eu sempre era internada com uma gripe, alguma coisa, e eles tentando descobrir o que realmente tinha em mim, porque eles sabem que eu tenho trombofilia, que é uma doença que causa trombose nos órgãos e veias principais, mas tinha algo um pouco mais sério. Então, quando eu fui internada e eles viram que meu fígado já andava mais, falei, Deus, agora mudar de cidade, mudar de estado, não só de cidade, toda a igreja, os meus amigos que eu tinha feito, porque, gente, Deus me presenteou com amigos incríveis lá em Sinop. Tudo aquilo que eu tinha lutado tanto tempo e eu achava que era o projeto de Deus para minha vida, tinha acabado. Mas quando eu entrei no hospital, eu lembrei dessa oração que 6 meses atrás eu fiz. Deus, quero viver os seus sonhos. E agora eu tava vendo, porque Deus tinha um projeto com aquilo. E eu falei, não vou ficar aqui reclamando. Então eu e minha mãe tivemos a ideia de gravar um vídeo cantando uma música que na época eu acho que é uma das músicas preferidas do nosso pastor lá em Sinop, da igreja que nós íamos. E a gente cantou a música, mas pra mandar pra eles, no grupo da igreja, tal. Eu tinha um canal no YouTube, mas ia postar e ia mandar pro pessoal na igreja. E, gente, esse vídeo teve uma repercussão tão grande, que eu não tive dúvida nenhuma de que tinha um propósito pra eu estar ali dentro. E assim, o que sempre me moveu o meu coração, o que sempre me trouxe força, é que
eu nunca duvidei que Deus estava com um propósito em cada coisa que acontecia na minha vida. Desde o abuso, da doença, da separação dos meus pais, e agora eles estão juntos, né? Faz um bom tempo já, desde que eu tinha 7 anos. Eu sempre... E Deus nunca falhou nessas provas que eu passei. Eu sempre vi o resultado muito rápido. Algumas eu ainda espero ver o resultado, mas a maioria foi muito rápido. E assim, tem muitas pessoas têm me perguntado isso. Meu pastor lá em Sinop, agora meu pastor aqui em Curitiba, perguntou pra mim assim: Bruna, qual a mensagem que você quer passar pro mundo? E olha, eu não tenho dúvida que a mensagem que eu quero deixar, independente do tempo que eu viva ou das coisas que eu realize, né, que junto com Jesus, porque senão eu sozinha não dou conta, mas que a nossa vida tem um propósito. Tudo que nós formos fazer tem um porquê. Se você escolher viver para Jesus, sempre terá um propósito. Mas a principal coisa é nós vivemos todos os dias apaixonados por Jesus, porque é isso que realmente move o nosso coração. Eu quero que as pessoas não passem pela dificuldade triste, sabe? Porque nós enfrentamos lutas, e hoje mesmo o meu TSD, né, palavra quando eu abri de manhã, falava sobre isso. Jesus enfrentou tantas coisas e assim, ele sempre esteve sorrindo, sempre esteve feliz, porque ele sabia que ele estaria sentado no trono. Então assim, nós temos que passar por tudo que nós, seja bom ou ruim, sempre feliz. Porque assim, uma frase, se eu pudesse fazer uma camiseta, assim, colocar visual para todo mundo ver. As coisas difíceis que nós passamos nos deixam mais fortes. E as coisas felizes nos deixam mais amorosos. Então nós precisamos realmente passar pela dificuldade sorrindo. Talvez você não entenda e fale assim: mas meu Deus, o que essa menina quer falar? Que eu tenho que ficar rindo enquanto eu tô morrendo? Não é bem isso também, assim. Eu acho que você tem que entender que se você tá passando por isso, Deus tem um propósito para isso. Talvez você tenha sido abusada, como eu fui quando eu era criança, e normalmente as crianças, os jovens que passam por isso, é como se arrancasse um pedaço do seu coração, e aquela infância perfeita que muitas crianças têm, os sonhos de ter uma família, de ter um mundo, tipo, feliz, sabe? Aquela coisa assim de que as coisas podem dar certo pra você, isso também é arrancado de você. Só que Deus preservou o meu coração e Ele também pode preservar o seu coração. Porque quando eu aceitei Jesus, esses meus sonhos, a minha infância foi totalmente devolvida pra mim. Eu posso falar que eu fui uma criança da geração Disney, que eu assisti Disney, que eu cantei quando eu era criança, que fiz muita coisa. E tem gente que passou por isso e fala da infância com pesar, entende? Então se você passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou, Jesus é a solução para você realmente viver totalmente feliz, entende? Lembrar da sua infância com alegria. Se você é uma criança que está passando por isso, Jesus vai ser a solução, vai ser a sua ajuda para contar. Se você está no hospital, não tem melhor amigo para te fazer companhia do que Jesus, porque Ele sempre faz um jeito da gente ficar aquele momento difícil ser o momento mais feliz da nossa vida. Eu confesso para vocês que uma vez eu falei assim, veio vários pastores e eu sempre tive algo assim, Deus tinha um projeto, né? Porque muitos pastores vinham orar comigo nos momentos difíceis e eles eram médicos. Meus médicos às vezes eram pastores. Veio um pastor e orou comigo e eu falei assim: não, chega de orar, porque eu tô aqui ainda, então é porque Deus tá ocupado demais pra mim. Eu nunca deixei de acreditar que Deus existia, mas eu já pensei que Ele estava muito ocupado pra mim, porque eu sempre tava naquele hospital. Então assim, vocês acham que quando eu falo isso no meu coração, parece que dá um nó? Imagina no coração de Deus quando eu falei isso. Deus nunca estava ocupado pra mim. E talvez aquela vez que eu fui internada salvou outras pessoas. Aí você fala assim pra mim: mas como assim que salvou outras pessoas? Quando eu tô conseguindo entender, quando você é internado, você ajudou outras pessoas. Deus colocou algo diferente na minha vida, que talvez pode ser o que Ele colocou na sua vida.
independente do que eu passo, eu vou passar feliz. Eu não consigo ficar triste por mais que 2 horas, vamos colocar aí. Eu posso dormir e ter passado pelo momento mais difícil, mas eu acordo feliz, porque Deus colocou uma alegria tão forte no meu coração, que se chama Jesus, que eu não consigo ficar triste por muito tempo. Então, as pessoas, quando elas veem que eu estou passando por algo que é muito mais difícil que o que ela está passando, mas eu estou feliz, elas querem saber o que é. E aí, o que é? Que te deixa tão feliz que eu também quero tomar esse remédio? E isso é Jesus. Então, assim, talvez você está na igreja há tanto tempo e você fala assim, eu não tenho, eu sou um crente de banco, como dizem, né? Mas talvez você foi escolhido para mudar a vida de muitas pessoas com a sua alegria, com algo que você tem que os outros não têm. Deus nos fez especial, cada um de um jeito. Eu sei que Deus me deu uma voz e eu sou eternamente grata a Ele. E assim, foi realmente um presente assim de Deus. Eu não cantava quando eu era criança, pelo contrário, eu era muito ruim. E é impossível eu cantar, né, devido a tudo que tem dentro de mim. Meu diafragma não funciona. Então, assim, realmente é um milagre eu cantar. E Deus me deu esse presente maravilhoso, porque eu me considero uma super heroína, tipo, eu acho que a voz é um super poder, porque você pode transformar a vida de muitas pessoas, mas Deus me deu algo muito além, que é a alegria. E essa alegria Ele deu para todo mundo, que é Jesus. Não importa o que você esteja passando agora, você pode levantar da sua cama, levantar desse sofá, levantar dessa cadeira, lavar o seu rosto e acreditar que amanhã pode ser um novo dia, que hoje ainda pode ser um dia especial. Então, gente, eu resumi bastante o meu testemunho e eu espero que vocês gostem. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo, me convida para ir na sua igreja, que eu vou e eu conto, como diz minha mãe e diz a Bíblia, eu gastarei minha vida em prol disso. Qualquer lugar que você seja, é só você entrar em contato, me levar até a sua igreja, que eu vou contar um pouquinho mais do que eu não consegui contar e que não dá para contar na internet sobre o meu testemunho. Eu vou detalhar, contar situações. Um beijo, eu amo cada um tem orado pela minha vida. É pelas orações de vocês que Deus moveu meu coração, me deu forças para estar contando isso para vocês. Sei que tem muita coisa que eu não pude colocar aqui no vídeo, mas que um dia você vai saber, é só me convidar. Um beijo, um beijo, um beijo. Eu amo vocês.